Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caminho da prosperidade segundo a Bíblia. Fica aí comigo. Olá, vamos lá então aprender sobre a prosperidade segundo quem? Segundo a Bíblia. Hoje eu vou ensinar para você o passo a passo, aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ler, vamos ter um período de aprendizado. Mas antes disso, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, para curtir, para compartilhar, porque tem muita gente precisando dessa mensagem. Nós vemos muitas pessoas que confiam em Deus, que têm ido à igreja, que têm até lido da palavra, mas que não têm prosperado, que não têm avançado, têm visto a vida patinando. E é por isso que no vídeo de hoje eu trago aqui para você um passo a passo. Nós vamos estudar a Bíblia, vamos ler mesmo e entender qual é o caminho para que possamos prosperar, para que possamos ter uma vida abençoada, aquela vida abundante que o Senhor Jesus disse que veio por esse motivo, para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância, tá bom? Então, eu deixei já aqui as referências para a gente poder ir estudando e nós vamos começar a primeira etapa, a primeira fase para você trilhar esse caminho da prosperidade está em João 1,12. Vamos ler o que João 1,12 está nos falando aqui. Diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, primeiro passo para uma vida próspera, segundo a Bíblia, é você entender quem você é em Cristo Jesus. E nós somos o que? Filhos. É a nossa identidade. Aí a gente já poderia até parar já por aqui, porque já nos traz muita riqueza, já nos ensina muito quando nós lemos João 1,12. Porque se você entender a imensidão, a riqueza desse versículo, está falando que você é filha do Deus Altíssimo, está falando que você é filha do dono do ouro e da prata, está falando que você é filha do Todo-Poderoso. Toda a sua história já mudaria se você realmente trouxesse para a realidade esse versículo. E ele é um dos caminhos, é o primeiro, na verdade, o primeiro passo para você trilhar esta jornada. É entender quem você é entender a sua herança, é entender os seus direitos de filha, os seus direitos de sentar ao lado do Pai, de ter a liberdade de conversar com o Pai, de poder falar para Ele das suas necessidades, daquilo que você precisa, daquilo que te entristece. Então esse é o primeiro passo para você reconhecer quem você é em Cristo, tá bom? Vamos para o segundo passo? O segundo está em Mateus 6, 14 e 15. Vamos ver aqui o que nos diz Mateus. Olha, Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste os perdoará. Mas se não perdoar aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as suas transgressões. Então, a segunda etapa, importantíssima, fortíssima para as nossas vidas, é entender sobre o perdão.
Nós estamos falando de uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, não é só financeiramente. A prosperidade, ela não está falando somente de dinheiro transbordando para você fazer grandes coisas. Está falando de uma vida feliz, de uma vida sem necessidade, de uma vida abençoada, de uma vida alegre, de uma vida sim próspera financeiramente, para que você possa comer do melhor desta terra e também abençoar aqueles que precisam ao seu redor. E quando a gente fala de prosperidade, eu queria que você parasse para refletir um instante. Você acha que cabe aí dentro do seu coração, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, a prosperidade, quando o coração tem ocupado com tanta mágoa, tristeza, dor, angústias, medos, o seu coração está cheio de coisas que não vêm do Senhor, está cheio de culpas de si mesmo, de culpas dos outros, cheio de vitimização, cheios de transtornos, de traumas, situações que precisam ser perdoadas. E eu escolhi esse versículo, Mateus 6, 14 e 15. Ele é tão importante, esse versículo, que ele fala que o Senhor vai nos perdoar na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, as transgressões das pessoas, da humanidade, das pessoas que vivem ao nosso redor, que depende de nós, o perdão que nós merecemos, depende do quanto você perdoa. Então, a palavra está nos falando isso. Então, para pensar um instante, para pensar o que tem ocupado o teu coração. Se o que ocupa o seu coração é essa vida que nós falamos anteriormente, uma vida de herdeira, uma vida de filha, uma vida de descendente, uma vida de imagem e semelhança de Cristo, ou uma vida cheia de mágoas, dores, rancores. Não há como você conseguir prosperidade com o coração ferido, com o coração chateado. É tempo de perdoar, é tempo de se curar, é tempo de clamar ao Pai, ao teu Pai, que te ajude a reconstruir essa história, a deixar o passado para trás, a deixar que a justiça ou a injustiça cabe ao teu Deus. É Ele que governa, é Ele que sabe aquilo que cada um merece ou não, é Ele que sabe o destino de cada um. Não cabe mais a você cabe perdoar, a você cabe amar, a você cabe se render às Escrituras, daquilo que o Senhor ensina. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Então nós precisamos, depois de entendermos quem somos em Cristo, buscar a cura da nossa alma, a cura do nosso interior, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que haja prosperidade, para que haja espaço dentro de nós para prosperidade, tá bom? Então vamos lá. O terceiro ponto para prosperidade, segundo a Bíblia, está em Provérbios 23, 7. Vamos ver aqui o que está falando Provérbios 23, 7. Diz assim, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então está falando aqui do quê? De mentalidade. Aquilo que você pensa, você é. A Bíblia está nos falando isso. Aquilo que pensa és. O que você tem pensado? Eu falo tanto sobre mentalidade próspera, sobre uma mentalidade abundante. Eu falo isso aqui nos vídeos, falo no curso. É um dos temas que mais se falam atualmente. É a mudança de mentalidade. Se a Bíblia está nos falando, ela nos garante que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se aquilo que você pensa então o que você tem pensado de você mesma? Nós estamos aqui falando sobre uma
prosperidade. Quais são os seus pensamentos? São pensamentos prósperos? São pensamentos abundantes? São pensamentos de conquista, de vitória, de avançar? Eu vou conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu preciso fazer para conseguir? Ou são pensamentos de tristezas, pensamentos de derrota? Aqueles pensamentos que fica, eu não sei se eu consigo, eu não sei se vai dar certo, dá para todo mundo menos para mim, eu nasci para sofrer. Sabe esses pensamentos que ficam sendo alimentados na nossa mente e que não levam a nada? Na verdade, segundo a Bíblia, leva sim à sua realidade, aos seus resultados. Porque a Bíblia está falando que aquilo que você pensa é aquilo que você se torna. Você pensa tanto naquilo que você traz aquilo para dentro de você, para dentro dos seus sentimentos, você começa a viver essa realidade e automaticamente começam a se tornar os seus resultados. Então, o terceiro passo para uma vida próspera e segundo a Bíblia, aqui nós estamos comprovando, eu estou lendo com você, estou fazendo questão de realmente ler com você. O terceiro passo é a troca de pensamentos, é a mudança da sua mentalidade, é parar com os pensamentos de vitimização. Eu converso com tantas pessoas que estão sempre falando, está difícil, eu não sei, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu tô tão desanimada, eu acho que eu vou deixar para lá. E é sempre esses tipos de pensamento. Não tem um pensamento de avançar, de prosperar, de conquistar. Você precisa trocar esses pensamentos. Lembra que nós falamos aqui? Olha só, eu cheguei aqui no terceiro ponto, é a mentalidade. Se você começar a realmente entender quem você é em Cristo, você já começa a ter uma vida de prática de perdão. Porque você começa a querer entender mais e mais da palavra e a palavra toda nos ensina sobre perdão. Então esse é o terceiro ponto, mudança de mentalidade, tá bom? Vamos pro quarto? O quarto está em Lucas. Vou deixar para vocês aqui embaixo todas as referências, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, todas as referências bíblicas que nós lemos aqui, para que você possa estudar isso depois com mais calma aí na sua casa. Lucas 14, 28 e 29 diz assim: Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto o alicerce e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Então, olha a Bíblia nos ensinando agora sobre finanças. Aqui está falando sobre o quê? Planejamento. Até aqui, ó, nós pegamos a parte interna, para você ver a importância que tem em você trabalhar o seu interior. Então, entender quem você é em Cristo, perdoar e troca de mentalidade. Agora nós vamos aprender a parte prática de finanças mesmo, dentro da Bíblia. E aqui em Lucas está falando, qual de vós vai construir uma casa e não organiza, não planeja, não vê se você vai ter dinheiro suficiente para ir até o final? A Bíblia ainda fala de pessoas que viram você fazendo o seu planejamento e depois vão rir de você, porque você não conseguiu concluí-la. Então, o planejamento financeiro, ele é importantíssimo para o seu sucesso. A Bíblia está nos garantindo isso. Você encontra aqui em Lucas 14, 28 e 29. A importância de você montar um orçamento, de você saber quanto que você pode gastar com cada área da sua vida, quanto que você pode gastar com seus gastos fixos, com extras, quanto que você tem para investir.
quanto que você pode destinar ao pagamento de dívidas, você precisa fazer esse levantamento. Eu ensino sobre tudo isso no meu curso, que inclusive eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. O levantamento de qual é o valor destinado a cada área da sua vida é importantíssimo. É o que vai fazer com que a sua casa se mantenha e ninguém ria de você depois, tá bom? Então esse é o quarto passo, planejamento financeiro, tá bom? Próximo passo, quinto passo, está em Isaías. Vamos aqui, Isaías 55, 2. Isaías 55, 2 diz assim: por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão? Você entende o que a Bíblia está falando aqui? Está falando de redução de gastos. Por que você precisa gastar tanto naquilo que não é importante na sua vida? Gastar tanto em extras, em supérfluos, em roupas, coisas de marcas, coisas para mostrar para pessoas que talvez você nem goste de verdade, que talvez você nem se importe, mas para mostrar, para demonstrar esse status de um certo poder. Por que você precisa gastar tanto com objetos dentro da sua casa sem necessidade? Por que você tem que viver uma vida além daquilo que você pode? A Bíblia está falando. Por que gastar? Fala aqui, ó. Por que razão gastar dinheiro naquilo que não é pão? Simples. Por quê? O pão aqui nos traz como referência daquilo que é para a sua sobrevivência, daquilo que você precisa para o dia a dia, daquilo que você precisa para se alimentar, para sobreviver, de uma casa, água, luz, alimentação da família, o transporte. Para que ficar gastando com coisas que não são necessárias? É claro que existe um momento no seu orçamento, no seu planejamento, em que você encontra aí um conforto, né? Encontra uma facilidade para você poder realmente comprar algumas coisas que você gosta, algumas coisas que são para te alegrar, para alegrar a família. Não há problema nisso, mas precisa estar dentro do teu orçamento. Então vamos colocar aqui, Isaías 55, 2 fala de quê? Economizar, né? Não gastar dinheiro naquilo que não é necessário, tá bom? Você precisa sempre fazer o levantamento, analisar para onde estão indo as suas saídas, fazer aquela redução, ver se não há nada que foi gasto desnecessariamente, se não há nada para você negociar para conseguir um valor mais baixo. Às vezes você consegue até mesmo manter o seu estilo de vida, manter a sua comodidade, mas se você fizer uma ligação, se você for até alguém e negociar, você consegue manter isso que você tem com um custo mais barato. Você só precisa se dispor, estar pronto e obedecer o que a palavra nos diz, tá bom? Próximo está em Romanos 13, 8. Vamos ver aqui o que nos fala Romanos 13, 8. Qual é o próximo passo? Diz assim, ó: a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amor uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpre a lei. A nenhum homem devais coisa alguma. Então, o próximo está falando de quê? Dívidas. Dívidas precisam da sua atenção. Dívidas se tornam uma bola de neve, dívidas, os juros podem crescer, dívidas podem tirar a sua paz, podem trazer problemas em família, problemas no casamento. Algo que existe solução. Se você tem me acompanhado há tempos aí, eu já contei para vocês a minha história de se livrar de quase 100 mil reais de dívidas. Tem jeito sim. Se teve jeito para mim, tem jeito para você.
Mas você precisa dessa atenção. A Bíblia está falando que não é para você dever para ninguém. Você precisa montar um plano de ação, montar uma estratégia, saber como você vai organizar isso. Talvez quando você faz esse levantamento, você fala, é impossível pagar agora, não tem como. Eu entendo, eu já passei por isso. Mas aí é diferente quando você começa a montar uma estratégia, quando você começa a pensar num plano para mudar essa história, quando você começa a estudar a sua situação e você tem o foco de se livrar, de ter uma vida mais abundante. Nós estamos falando justamente de uma vida próspera. E não tem como ter uma vida próspera com uma vida de dívidas. Mas eu não estou falando isso para te trazer peso, porque eu sei que tem muita gente me assistindo que está com situações bem críticas em relação a dívidas. Eu estou te falando isso para que você pare para pensar, para que você comece a montar essas etapas, para que você comece a montar esse planejamento dentro da sua vida, montar uma estratégia para que tudo isso passe a se tornar realidade na sua vida e você possa realmente prosperar, tá bom? Vamos aqui então para o próximo. Salmos 41, do 1 ao 3, diz assim, vamos ver aqui. Salmo 41. Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. O Senhor o preservará e o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Então, abençoado o que considera quem? Os pobres. Então, depois que você passou por todas aquelas etapas, é hora de doar, é hora de abençoar. O Senhor não te fez rico, próspero, para que você retesse toda essa riqueza para você. Você precisa abençoar outras pessoas. Quanto mais você abençoa, mais próspero você se torna. Quanto mais você abre o seu coração, mais o Senhor derrama sobre você. Então essa é a próxima etapa. Doar, doar. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te conduzir nesse momento. E a palavra de Deus fala, é muito melhor dar do que receber, porque se você está dando, é porque você tem, é porque você pode. E muitas pessoas esperam por você, tá bom? Próximo, 8º, vamos aqui lá no Antigo Testamento, no comecinho da Bíblia, Levítico 27:30. Já estamos acabando aqui o nosso caminho para a gente chegar aí na prosperidade, para chegarmos no alvo, para chegarmos na vida que o Senhor tem para nós. Levítico 27:30, o que fala? Trazei todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são o Senhor. Tá falando do quê? Dízimo. Dízimo. Por que o dízimo é tão importante? E por que o inimigo quer agir tanto nas nossas vidas? Para que nos impedir, para nos barrar, para nos cegar até mesmo, de entendermos a bênção que está nisso. Porque quando nós dizimamos, nós entendemos que tudo vem do Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele, para ele. Nós honramos ao nosso Deus. Nós declaramos que o dinheiro não nos domina, que nós não servimos ao dinheiro e sim ele nos serve. Quando nós dizimamos, nós entendemos que é o Senhor quem nos sustenta. Que por mais que pareça que, dependendo do valor, dependendo da sua realidade, seja um valor alto, e por mais que pareça que aquilo vai te fazer falta, o Senhor vai cuidar de você. E não tem coisa melhor do que você viver dentro das bênçãos de Deus, dentro do sustento do Senhor. Então é por isso que o inimigo muitas vezes nos barra nesse entendimento.
Ele não quer que você entenda que você precisa confiar em Deus, que você precisa descansar em Deus. Ele não quer que você entenda que tudo vem do Senhor e que Ele quer te abençoar e que Ele vai cuidar de você. Lembra de que nós falamos que você tem que entender que é filha de Deus? Qual pai, qual mãe deixa faltar o pão para os seus filhos? Deixa faltar o sustento, a casa, as necessidades, o amor. Imagina o Pai Celestial. Então, quando nós entregamos o dízimo, nós entendemos que tudo vem dele e tudo é por ele. É a 10ª parte da nossa renda para que haja sustento na casa de Deus. Para que haja sustento em ajudar os necessitados, as viúvas. Muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Tá bom? Então, esse é o 8º passo. Vamos a Mateus 25, 14 e 27. Diz assim, do 14 ao 27. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada homem segundo as suas habilidades. E em seguida foi viajar. O texto continua falando aqui até o 27 sobre um senhor que, quando foi viajar, entregou talentos para cada um dos seus servos. E pediu que eles multiplicassem aqueles talentos. E alguns fizeram várias negociações e conseguiram essa multiplicação. Mas um deles enterrou, ficou com medo e não agiu, não fez nada para que aquele dinheiro multiplicasse. E esse servo volta e fica bem bravo e diz: você deveria ter entregue pelo menos aos bancos que me trariam juros. Aqui nós estamos falando sobre investimento. A Bíblia está nos ensinando sobre aqueles talentos, sobre aquilo que o Senhor te dá. Como que você tem multiplicado? Como que você tem conseguido ter mais, ter abundância daquilo que é entregue à sua mão? Como estão os seus investimentos? Né? Vamos ver Salmo 84, 12, para encerrarmos. O que nos diz aqui? Para a gente encerrar, Salmo 84, 12 diz assim, ó. O Senhor dos Exércitos, abençoado é o homem que em ti confia. Está falando de confiar. De nada adianta a gente ter falado de mudança de mentalidade, de organização financeira, de planejamento, de investimentos, se o seu coração não confia em Deus. Você precisa confiar, você precisa entender quem Ele é. E você só vai conseguir isso com a leitura bíblica, com aquilo que o Senhor fala, com a sua vivência, com o tempo que você passa com Deus, com o tempo que você aprende mais sobre Ele, com o tempo que você busca mais para você poder viver, experimentar. Você precisa confiar para que a sua vida seja próspera e abençoada, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você esse caminho da prosperidade segundo a Bíblia. Eu trouxe aqui para você. Que essas palavras possam enraizar em seu coração, que o Senhor possa falar com você. Leia novamente os versículos que nós lemos aqui, os versículos que foram citados. Deixa Deus falar com você, deixa Deus confirmar no seu coração. Eu creio e oro ao Senhor para que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada em Cristo Jesus. Beijo para você e até a próxima.